Família, aqui eu separei um ativo muito bacana, que ele estava numa pernada de baixa. Lembrando que a gente vai analisar outros ativos aí também, viu? Ele estava numa pernada de baixa, logo ele explode, reverte o movimento. Serve também, ó, o fluxo nada mais é do que tu identificar, tá? O startar de uma tendência, então talvez o rompimento de uma zona, a reversão de determinado movimento. A partir da leitura de fluxo tu consegue identificar isso daí, viu, investidor? Então serve para uma porrada de coisa. Tu prestar atenção no fluxo, tá? De volume, o fluxo de preço, vai se dar muito bem. Vai começar a enxergar aí melhor, né, a direção do ativo. Então aqui, por exemplo, nessa pernada, se tu fizesse uma operação, por exemplo, no rompimento dessa máxima aqui, fechou o candle rompendo em 5, tu fez uma operação de 20 minutos vitória. Nessa zona aqui, família, em que começa a dar o pullback, tu só opera na barra elefante, né, no rompimento de máxima. Como se fosse a Lagunés aqui, quem não entende isso daí, mais pra frente a gente vai falar. A gente começa a perceber também, quando a gente começa a estudar esse negócio de leitura de fluxo, que o gráfico ele tem zona de suporte e de resistência. E nada mais é, como eu falei antes, viu, família? Uma zona de briga. Então a gente percebe, por exemplo, aqui uma zona de briga, ó, nesse retângulo em que eu tracei. Tá? E a partir do rompimento dessa zona de briga, beleza? O gráfico começa a dar pullbacks nessa região de forma frequente. São pontos estratégicos para tu fazer uma operação. Nada mais é que uma zona de retração, né? Uma zona de retração. Para operar essas zonas, nesse caso aqui, espera bater na zona, espera retrair, espera um candle rompendo o máximo dos candles anteriores. Tu só entra dessa forma aqui, viu? Aqui, por exemplo, ó, o gráfico veio formando um fundo duplo, né, nessa região e veio rompendo depois, cacetando demanda na média. Coisa linda. Tá? Coisa linda. Então, a partir da leitura de fluxo, tu também consegue identificar isso daí. Zonas fortes de retração. Ou seja, zonas que a gente tem um acúmulo de pessoas vendendo ou comprando. Então, nesse caso, um acúmulo de vendedores aqui. Desculpa, de compradores. Se fosse vendedores, o que ia acontecer? O gráfico ia bater aqui, ia desmontar, ia derreter, ia violar essa zona. Mas nesse caso, um acúmulo de compradores, por isso que a gente forma um suporte, né? Justamente porque ó, o gráfico bate, ele retrai. Por que retrai, André? Porque tem um acúmulo de ordens compradoras, bastante gente comprando nessa zona. Se tivesse, por exemplo, livro de ofertas, tu ia conseguir ver um pessoal gigantesco posicionado, por exemplo, aqui ó, em 108.262. A pessoa entendeu o que é aquele book de ofertas lá do início? É isso. Né? Pô, percebi que tem um volume gigantesco de compra na região de 108.262. Porra, quando eu olho para o ativo... Aqui vocês não estão vendo, né? Vocês não estão vendo os bagulhos no lado aqui, mas são esses números aqui no lado, né? As regiões. Mas enfim, pô, tu sabe que tem uma galera posicionada aqui, comprado. É uma região de suporte forte, pode ser que eu pesque uma oportunidade ali. Aqui em OB a gente não vê o livro de ofertas, mas vê o RSI, né? Vê o RSI, ó. O RSI neste momento aqui, não tava muito legal não, tava em área de sobrecompra, né? No pullbackzinho meio que ele caiu um pouco, ó, fez um fundão, tá? Então o RSI não te traria muita base aqui não, estaria em sobrecompra, até perigoso tu fazer uma compra ali, né? Mas, porra, se a tendência tá bem ascendente, o gráfico vai quase sempre trabalhar em sobrecompra, né? Na região aqui de sobrecomprado. Ó, aqui ele dá um pullbackzinho longo, ó, e o RSI demonstra isso, e tu poderia, por exemplo, operar rompimento da máxima aqui do RSI, ó. Momento em que o gráfico rompe máxima, certo? Então, porra, para esse volume é fantástico, tá? E família, muita gente, por exemplo, compra tarde e vende tarde. Então a pessoa, ela compra topo, ela compra regiões em que, porra, normalmente é um acúmulo de vendedores, né? Ela compra topo, tá? E vende fundo. Tem que ser o contrário, tem que aprender a comprar fundo e vender topo. Nesse caso, como a pernada de alta, eu não venderia fundo e nem venderia topo. Eu só compraria fundo, tá? Então, porra, tem gente que, por exemplo, o gráfico ele dá uma pernada monstruosa dessa. A pessoa poderia ter operado durante a pernada toda, comprado, e chega depois aqui num topo, numa máxima, né? Depois de uma sequência de candles de alta, que a pessoa quer comprar aqui.
O pessoal quer comprar no topo, né? Então, pô, você tem que buscar fundo para comprar, viu, família? Por isso que o pullback é uma das melhores oportunidades. Tu entender que o gráfico vai dar o pullback em uma região de briga e um suporte normalmente, traçar suporte em M15, em M30, cara, top demais. Regiões de briga forte. Ah, tu vai usar o fluxo a teu favor. Movimento de alta, por exemplo, pô, tu traçou um suportezão aqui, ó. Tu traçou um suporte, por exemplo, aqui. Em M30, o gráfico rompeu o suporte, tu não entrou nesse rompimento. Opa, vou entrar no pullback. O gráfico dá o pullback na zona rompida, explode. Acúmulo de ordens aqui, tu poderia ter aproveitado isso daí, né? Então tem que cuidar, né, família, para tu não ficar comprando topo, vendendo fundo, tá? Vendendo fundo, beleza? Ou em tendência de alta, tu querer vender topo é errado. Em tendência de alta, tu tem que pensar em comprar fundo. Tem que pensar em comprar fundo e ir a favor do movimento, a favor do fluxo, a favor do pessoal que está saindo do metrô, a favor da manada que está indo para a direita, né, família? Vai querer ir contra? Porra, tu com teu 50 reais, com teu 100 reais, com teu 1.000 reais, com teu 100 mil reais, querendo ir contra o movimento de alta do dia, meu irmão, a probabilidade, trabalhando com probabilidade agora, é muito mais baixa, né? Em relação porra, possivelmente vai errar. Por isso que eu acho maluquice tu pegar ali em M1 em 30 segundos e começar a fazer operações escalpelando dessa forma. Não tem nenhuma consistência, né? Na tua análise.